Garota devolveu 10 milhões de reais que achou na rua. E o dono apareceu dizendo: "Agora você é minha." Ela não sabia que aquele ato de honestidade a colocaria no centro de uma paixão e de um império milionário. A chuva de janeiro em São Paulo caía com força sobre a Avenida Paulista, transformando as calçadas em rios improvisados. Mariana Silva ajustou a alça da bolsa no ombro e apressou o passo, tentando se proteger sob a marquise de um prédio comercial. Aos 23 anos, ela trabalhava como atendente em uma loja de roupas no shopping e estava voltando para casa, após mais um dia exaustivo. O salário mínimo mal cobria o aluguel do pequeno apartamento que dividia com 2 amigas na Vila Madalena. Mariana sonhava em terminar a faculdade de administração, mas havia trancado o curso no 3º semestre quando a mãe ficou doente e ela precisou assumir as despesas médicas. Enquanto esperava o ônibus na parada lotada, notou algo estranho próximo à lixeira. Uma maleta preta de couro molhada pela chuva estava meio escondida atrás do ponto de ônibus. Mariana olhou ao redor. Ninguém parecia ter perdido nada. Os pedestres passavam apressados, preocupados apenas em se proteger da tempestade. Deve ter caído de algum carro, pensou, aproximando-se cautelosamente. A maleta não tinha cadeado. Com o coração acelerado, Mariana abriu apenas uma fresta. Seus olhos se arregalaram. Maços e maços de notas de 100 reais estavam organizados dentro dela, protegidos por sacos plásticos. Nunca havia visto tanto dinheiro junto na vida. "Meu Deus!" sussurrou, fechando rapidamente a maleta. Suas mãos tremiam. 1000 pensamentos passaram pela sua cabeça em segundos. Com aquele dinheiro, poderia pagar o tratamento da mãe, voltar para a faculdade, mudar de vida completamente. Ninguém estava vendo, ninguém saberia. Mas quando se levantou segurando a maleta, sentiu um peso no peito, que não era apenas o peso do dinheiro. Lembrou-se da educação que recebeu da mãe, uma mulher simples, mas honesta, que sempre trabalhou como faxineira para sustentar a família. "Filha, nossa dignidade é a única coisa que ninguém pode tirar da gente", sempre dizia Dona Rosa. O ônibus chegou, buzinando impaciente. Mariana olhou para a maleta, depois para o coletivo lotado. Tomou uma decisão que mudaria sua vida para sempre. Em vez de entrar no ônibus, virou-se e caminhou determinada até a delegacia mais próxima, na Rua Augusta. A chuva continuava caindo, mas agora parecia menos fria. A cada passo, sentia-se mais leve, como se estivesse fazendo a coisa certa. Na delegacia, o delegado Cardoso, um homem de meia idade com bigode grisalho, quase engasgou com o café quando Mariana abriu a maleta sobre sua mesa. "Minha filha, você tem certeza do que está fazendo? Isso aqui deve ter uns..." Ele parou para calcular. "Uns 10 milhões de reais." Mariana assentiu, ainda tremendo um pouco. "Encontrei na Paulista. Não é meu, então tem que voltar para o dono." O delegado a olhou com uma mistura de admiração e incredulidade. Em 30 anos de carreira, raramente havia presenciado tamanha honestidade. Fez os procedimentos necessários, catalogou o dinheiro e preencheu o boletim de ocorrência. "Vou precisar de seus dados completos. Se o dono aparecer, ele vai querer conhecê-la pessoalmente, tenho certeza." Mariana forneceu todas as informações e assinou os documentos. Quando saiu da delegacia, a chuva havia parado e um raio de sol atravessava as nuvens cinzentas. Não sabia, mas sua vida estava prestes a tomar um rumo completamente inesperado. 3 quarteirões dali, em um prédio de vidro espelhado, Rafael Montenegro terminava uma reunião tensa com seus advogados. O empresário de 29 anos, herdeiro de um império familiar no ramo de construção civil, estava desesperado. A maleta com os 10 milhões havia desaparecido durante o translado de uma negociação sigilosa, e ele tinha apenas 48 horas para resolver a situação antes que tudo viesse à tona. Rafael Montenegro passou a mão pelos cabelos escuros, um hábito que mantinha desde criança quando se sentia pressionado. O escritório panorâmico no 40º andar oferecia uma vista privilegiada de São Paulo, mas naquele momento nem mesmo a grandiosidade da cidade conseguia acalmar sua ansiedade. "Senhor Montenegro, já verificamos todas as câmeras de segurança do percurso", disse Dr. Almeida, seu advogado pessoal. "A maleta desapareceu entre o banco e o hotel onde seria feita a transação."
Rafael socou a mesa com força. Esse dinheiro não pode cair nas mãos erradas, Almeida. Não é apenas sobre o valor. Existem documentos naquela maleta que podem comprometer negócios de décadas. O empresário não era apenas rico, era poderoso. A Montenegro Construções dominava o mercado imobiliário de São Paulo há 3 gerações. Rafael havia assumido o comando da empresa aos 25 anos, após a morte prematura do pai, e desde então trabalhava incansavelmente para expandir os negócios. Sua vida pessoal, no entanto, era um deserto. Relacionamentos superficiais com socialites interessadas apenas em seu status e fortuna haviam deixado Rafael descrente no amor. Ele se dedicava integralmente ao trabalho, mantendo uma rotina rígida que incluía apenas reuniões, academia e eventos sociais obrigatórios. O telefone tocou, interrompendo seus pensamentos sombrios. Senhor Montenegro, aqui é o delegado Cardoso, da 708ª Delegacia. O senhor perdeu uma maleta com uma quantia considerável de dinheiro. O coração de Rafael disparou. Sim, onde vocês a encontraram? Uma jovem trouxe até aqui, encontrou na Avenida Paulista e fez questão de devolver. O senhor pode vir buscar? Vou precisar de documentos que comprovem que o dinheiro é seu. Rafael desligou o telefone e pela primeira vez em 2 dias respirou aliviado. Almeida, cancele tudo. Vamos para a delegacia agora. Durante o trajeto no Mercedes preto com vidros fumê, Rafael não conseguia parar de pensar. Quem seria essa pessoa que devolveu 10 milhões de reais? Em seu mundo, onde cada gesto tinha um preço e cada favor cobrava juros, a honestidade pura era algo quase mítico. Na delegacia, o delegado Cardoso o recebeu com um sorriso satisfeito. Senhor Montenegro, é um prazer conhecê-lo pessoalmente. Sua família fez muito por essa cidade. Obrigado, delegado. Onde está minha maleta? Aqui está, intacta. Contamos tudo. Exatos 10 milhões de reais. Mas antes de levá-la, preciso lhe contar sobre a moça que a trouxe. Cardoso descreveu Mariana com detalhes. Jovem, simples, claramente de origem humilde, mas com uma postura digna que impressionara a todos na delegacia. Ela poderia ter ficado com o dinheiro, senhor Montenegro. Ninguém nunca saberia, mas insistiu em devolver. Disse que não era dela. Rafael ouviu em silêncio, cada palavra aumentando sua curiosidade sobre essa Mariana Silva. Quando o delegado mencionou que ela trabalhava em uma loja de roupas e estudava à noite, algo se moveu dentro do peito do empresário. Eu gostaria de conhecê-la, disse Rafael, surpreendendo a si mesmo. Tenho o endereço dela aqui, mora na Vila Madalena. Rafael anotou as informações e, após resolver todas as questões burocráticas, saiu da delegacia com a maleta e uma sensação estranha. Pela primeira vez em anos, sentia curiosidade genuína por alguém. Naquela noite, Mariana chegou em casa exausta. Suas 2 colegas de apartamento, Jéssica e Amanda, estavam assistindo televisão na pequena sala. Mari, você parece diferente hoje, observou Jéssica. Aconteceu alguma coisa? Mariana hesitou. Como explicar que havia encontrado e devolvido uma fortuna? Só foi um dia interessante no trabalho. Mais tarde, deitada em sua cama estreita, olhando para o teto com goteiras, Mariana se perguntou se havia feito a escolha certa. 10 milhões de reais. Era mais dinheiro do que conseguiria ganhar em várias vidas. Mas quando pensou no alívio que sentiu ao entregar a maleta, soube que não se arrependia. Sua consciência estava tranquila, e isso não tinha preço. Do outro lado da cidade, Rafael Montenegro também estava acordado, planejando como agradeceria à pessoa que lhe devolvera não apenas o dinheiro, mas a fé na humanidade. A manhã de quinta-feira começou como qualquer outra para Mariana. O despertador tocou às 6h30. Ela se arrumou rapidamente no banheiro compartilhado e saiu para mais um dia de trabalho na loja Estilo Jovem, no Shopping Iguatemi. O ônibus estava lotado como sempre, e ela aproveitou o trajeto para revisar algumas anotações da faculdade. Havia decidido que tentaria voltar no próximo semestre, nem que precisasse trabalhar de dia e estudar de madrugada. Na loja, sua chefe Carla, uma mulher de 40 anos, sempre estressada, já a aguardava com uma pilha de roupas para organizar. Mariana, chegou uma nova coleção. Quero tudo arrumado e etiquetado até o meio-dia. E não se esqueça de que hoje é dia de inventário. Sim, Carla, respondeu Mariana, acostumada com o tom ríspido da supervisora,
Enquanto organizava as peças, pensava na conversa que tivera com a mãe na noite anterior. Dona Rosa estava se sentindo melhor, mas os médicos haviam recomendado alguns exames mais caros que o plano de saúde básico não cobria. Mariana calculou mentalmente. Se economizasse no almoço e pegasse mais algumas horas extras, talvez conseguisse juntar o dinheiro em 2 meses. Era quase meio-dia, quando um movimento na entrada da loja chamou sua atenção. Um homem alto, vestindo um terno azul marinho impecável, entrou acompanhado de outro homem mais velho de óculos. Mariana reconheceu imediatamente o tipo. Clientes VIP que geralmente pediam para falar direto com a gerente. Mas o homem de terno estava olhando diretamente para ela. Rafael Montenegro havia passado a manhã inteira nervoso. Depois de uma noite mal dormida, tomou uma decisão. Iria pessoalmente agradecer à moça que devolveu sua maleta. Dr. Almeida tentou dissuadi-lo, argumentando que um simples cheque ou transferência seria mais apropriado, mas Rafael foi categórico. Quero conhecer essa pessoa, Almeida. Em 30 anos de vida nunca vi alguém fazer algo assim. Agora parado na entrada da loja, Rafael se sentia estranhamente nervoso. Identificou Mariana pelos detalhes que o delegado havia fornecido. Jovem, cabelos castanhos presos em um rabo de cavalo. Uniforme da loja impecavelmente arrumado, apesar de claramente usado. Ela era diferente do que imaginava. Havia uma dignidade natural em sua postura, uma beleza simples, mas marcante. Quando seus olhares se cruzaram, Rafael sentiu algo que não experimentava há anos. Curiosidade genuína, misturada com uma estranha aceleração no peito. Com licença, disse ele, aproximando-se. Você é Mariana Silva? Mariana piscou várias vezes, confusa. Sim, posso ajudá-lo em alguma coisa? Meu nome é Rafael Montenegro. Eu vim aqui para agradecê-la pessoalmente. O nome não significou nada para Mariana no primeiro momento, mas a seriedade no tom dele a deixou alerta. Agradecer pelo quê? Pela maleta que você encontrou e devolveu ontem. Era minha. O mundo pareceu parar ao redor de Mariana. Suas pernas ficaram fracas e ela se apoiou no balcão. O dono dos 10 milhões estava ali, na sua frente, mais jovem e atraente do que imaginara. Eu só fiz o que qualquer pessoa deveria fazer, gaguejou. Rafael sorriu, um sorriso genuíno que iluminou seu rosto normalmente sério. Acredite, nem todo mundo faria o que você fez. Carla, que havia percebido a movimentação, aproximou-se com seu sorriso comercial mais ensaiado. Posso ajudá-los? Sou a supervisora da sessão. Na verdade, vim falar especificamente com a Mariana, disse Rafael, sem tirar os olhos da jovem. Poderia nos dar alguns minutos de privacidade? O tom educado, mas firme, fez Carla recuar imediatamente. Ela reconheceu o padrão de alguém importante e decidiu não interferir. Você poderia almoçar comigo hoje? Perguntou Rafael. Gostaria de agradecê-la adequadamente. Mariana olhou para o relógio. Seu horário de almoço era em 15 minutos. Eu normalmente como no shopping mesmo. Não tenho muito tempo. Onde você quiser. O importante é conversarmos. 15 minutos depois, Mariana se encontrava sentada em um dos restaurantes mais caros do shopping, um lugar onde nunca nem pensara em entrar. Rafael havia insistido e ela não soube como recusar sem parecer rude. Peça o que quiser, disse ele, observando-a folhear o cardápio com olhos arregalados. Os preços aqui são... Ela parou, percebendo que soaria inadequado comentar sobre dinheiro com alguém que havia perdido 10 milhões de reais como se fosse troco. Mariana, disse Rafael inclinando-se para frente. Posso chamá-la de Mariana? Ela assentiu. Quero que saiba que o que você fez ontem foi extraordinário. Esse dinheiro representa mais do que você pode imaginar para mim e para minha empresa. Eu realmente só fiz o que achei certo, respondeu ela, mexendo nervosamente no guardanapo. Rafael estudou seu rosto. Não havia falsidade ali, nenhum cálculo interesseiro. Era honestidade pura, um conceito tão raro em seu mundo que quase parecia fantasia. Me conte sobre você, pediu ele. O que faz além de trabalhar na loja? Estudo ou estudava administração? Tranquei o curso por causa de algumas questões familiares, mas pretendo voltar. E sua família? Mariana hesitou, mas algo no jeito atento como ele escutava a encorajou a falar. Contou sobre a mãe doente, sobre ter que assumir responsabilidade cedo, sobre os sonhos que precisou adiar. Rafael ouviu cada palavra em silêncio,
e a cada detalhe da vida de Mariana, sua admiração por ela crescia. Aqui estava uma pessoa que enfrentava dificuldades reais com dignidade, que fazia sacrifícios pelos outros sem amargura. E você? Perguntou Mariana, surpreendendo-se com a própria coragem. A que se dedica? Trabalho com construção civil, negócios da família. Rafael não mencionou que era o dono de uma das maiores construtoras do país. Algo nele queria que Mariana o conhecesse como pessoa, não como o Império Montenegro. Quando o almoço terminou, Rafael se sentiu relutante em se despedir. Mariana, gostaria de fazer algo por você, para agradecer adequadamente. Não precisa, disse ela, levantando-se. Realmente? E se eu insistir? Mariana sorriu, o primeiro sorriso relaxado que deu desde que ele apareceu. Então, insista, mas agora preciso voltar ao trabalho. Rafael a acompanhou até a loja e na despedida fez algo impulsivo. Posso ligar para você? Mariana hesitou. Havia algo naquele homem que a atraía, mas também a assustava. Ele claramente pertencia a um mundo muito diferente do seu. Eu acho que sim, respondeu, anotando seu número em um papel. Rafael guardou o papel como se fosse um tesouro. Até breve, Mariana. Quando ele saiu, Mariana ficou parada na entrada da loja, ainda processando o que havia acontecido. Carla se aproximou, curiosa como uma repórter investigativa. Quem era aquele homem? Parecia importante. Só alguém que eu ajudei ontem, respondeu Mariana, voltando ao trabalho. Mas por todo o resto do dia, não conseguiu tirar Rafael Montenegro da cabeça. O telefone de Mariana tocou pela terceira vez naquela noite de sexta-feira. Era Rafael. Ela o havia deixado tocar até a caixa postal nas duas primeiras vezes, não por desinteresse, mas por puro nervosismo. O que uma simples vendedora de loja poderia conversar com um homem claramente rico e sofisticado? Alô? Atendeu finalmente, sentada na varanda minúscula do apartamento. Mariana, é o Rafael. Estava começando a pensar que você havia mudado de ideia sobre me conhecer melhor. A voz dele pelo telefone era ainda mais envolvente. Desculpe, eu estava ocupada. Sem problemas. Está livre amanhã à noite? Gostaria de levá-la para jantar, em um lugar mais apropriado para conversarmos. Mariana mordeu o lábio. Rafael, eu preciso ser honesta com você. Não tenho roupas adequadas para lugares muito chiques. E, francamente, não sei se somos compatíveis. Do outro lado da linha, Rafael sorriu. A honestidade dela era refrescante. Mariana, o que você usou no almoço ontem estava perfeito. E sobre compatibilidade, não descobriremos a menos que tentemos, não acha? Ela suspirou. Onde você estava pensando? Que tal aquele restaurante italiano na Vila Madalena? Nada muito formal. O Rosmarino. Mariana conhecia o lugar de passar na frente. Era elegante, mas não intimidador. Está bem. Que horas? Passo para buscá-la às 8? Depois de encerrar a ligação, Mariana ficou olhando para o telefone. Jéssica apareceu na varanda com 2 xícaras de café. Era o mesmo cara misterioso de ontem? Perguntou, entregando uma xícara para a amiga. Não é misterioso, defendeu Mariana. É só diferente. Diferente como? Mariana contou sobre o encontro no shopping, omitindo os detalhes sobre os 10 milhões. Ele me convidou para jantar amanhã. Jéssica quase derrubou o café. Mari, você está saindo com um homem de terno que come em restaurante de shopping e não sabe nem o que ele faz da vida? Ele disse que trabalha com construção civil. Honey, homem que trabalha com construção civil e usa terno Armani não é pedreiro. Esse cara deve ser dono de construtora. Mariana não havia pensado nisso. Na verdade, não havia pensado direito em nada. Desde que Rafael apareceu em sua vida, parecia estar navegando em águas desconhecidas, sem bússola. Na manhã de sábado, Rafael cancelou uma reunião importante. Algo inédito em sua rotina. Estava no escritório, tentando se concentrar em relatórios financeiros, mas seus pensamentos voltavam constantemente para Mariana. Dr. Almeida entrou sem bater, como sempre fazia. Rafael, precisamos conversar sobre a Jones Construction. Eles estão interessados na parceria para o projeto do centro. Depois, Almeida. E sobre aquela jovem da maleta? Você não acha que já agradeceu adequadamente? Um cheque seria mais prático. Rafael levantou os olhos dos papéis.
Não é sobre agradecimento, Almeida. Então é sobre o quê? Rafael se recostou na cadeira, pensativo. Não sei. Ela é diferente. Rafael, você conhece essa garota há 2 dias, e pelos seus próprios relatos, ela vem de um mundo completamente diferente do seu. E qual é o problema nisso? O problema é que diferenças de classe social raramente dão certo. Você já pensou no que sua mãe vai dizer? No que a imprensa vai especular? Rafael franziu a testa. Desde quando você se preocupa com fofocas? Desde que elas podem afetar negócios de bilhões. A Montenegro é uma marca, Rafael. Tudo que você faz reflete na empresa. A conversa deixou Rafael irritado, mas também reflexivo. Almeida tinha razão sobre as complicações. Sua mãe, Beatriz Montenegro, era da alta sociedade paulistana e tinha expectativas muito claras sobre o tipo de mulher que deveria estar ao lado do herdeiro da família. Além disso, a imprensa social sempre estava de olho em seus movimentos. Mas quando chegou a hora de se arrumar para o encontro, todas essas preocupações se dissiparam. Pela primeira vez em anos, estava ansioso para conhecer melhor alguém. Às 8 em ponto, Rafael estacionou em frente ao prédio simples onde Mariana morava. Ela desceu pontualmente, usando um vestido azul marinho simples, mas que realçava seus olhos e sua beleza natural. Havia se maquiado levemente e soltado os cabelos, que caíam em ondas suaves pelos ombros. Você está linda, disse ele, abrindo a porta do carro para ela. Mariana corou. Obrigada, seu carro é muito bonito. Era um BMW conversível, elegante, mas não ostensivo. Rafael havia escolhido propositalmente um dos carros mais discretos de sua coleção. No restaurante, foram acomodados em uma mesa reservada no fundo, com vista para um pequeno jardim iluminado. O ambiente era aconchegante, com luzes baixas e música italiana suave. Você vem sempre aqui? Perguntou Mariana, admirando a decoração. Não muito. Normalmente como em casa ou em restaurantes mais corporativos. Durante o jantar, conversaram sobre tudo. Livros, filmes, sonhos, medos. Rafael descobriu que Mariana era formada no ensino médio técnico em contabilidade. Adorava ler romances clássicos emprestados da biblioteca pública e sonhava em abrir seu próprio negócio um dia. Que tipo de negócio? Perguntou ele, genuinamente interessado. Uma consultoria para pequenas empresas. Ajudar pessoas como eu que têm ideias, mas não sabem como tirar do papel por falta de conhecimento administrativo. Rafael ficou impressionado com a maturidade e visão dela. É um ótimo projeto. Muito necessário. E você? Sempre soube que trabalharia com construção? Rafael hesitou. Na verdade, não. Quando criança, queria ser arquiteto. Adorava desenhar prédios, imaginar como seriam por dentro. E por que não seguiu esse caminho? Responsabilidades familiares, disse ele, ecoando involuntariamente as palavras que ela havia usado sobre si mesma. Mariana percebeu a tristeza fugaz em seus olhos. Às vezes, a vida nos leva por caminhos que não escolhemos, né? Exato. Mas às vezes esses caminhos nos levam a encontros inesperados. Eles se olharam por um momento em silêncio, e Mariana sentiu seu coração acelerar. Havia algo na intensidade do olhar de Rafael que a fazia se sentir vista de verdade, como se ele enxergasse além da superfície. Quando ele a deixou em casa, já passava da meia-noite. Na porta do prédio, ficaram alguns minutos conversando dentro do carro. Obrigada pela noite, disse Mariana. Foi perfeita. Para mim também. Posso vê-la novamente? Eu gostaria, respondeu ela, surpreendendo-se com sua própria honestidade. Rafael se inclinou e deu um beijo suave em sua bochecha. Boa noite, Mariana. Enquanto subia as escadas do prédio, Mariana tocou o rosto onde ele havia beijado. Estava se apaixonando, e isso a assustava e emocionava ao mesmo tempo. Rafael dirigiu de volta para casa com um sorriso no rosto. Pela primeira vez em anos, sentia-se verdadeiramente feliz. Não sabia ainda, mas sua vida acabara de ganhar um novo propósito: conquistar o coração da mulher mais honesta que já conhecera. 3 semanas se passaram desde o primeiro encontro, e Rafael e Mariana haviam se visto quase todos os dias. Ele aparecia na loja no final do expediente dela. Levava-a para jantar em lugares aconchegantes pela cidade e, aos finais de semana, faziam programas simples, caminhadas no Ibirapuera, cinema
ou apenas conversas longas em cafeterias da Vila Madalena. Para Mariana era como viver um sonho. Rafael era atencioso, inteligente e, surpreendentemente, muito mais simples do que aparentava. Ele ouvia suas histórias sobre a infância no interior de São Paulo com um genuíno interesse, ria de suas piadas sem graça e demonstrava uma humildade que contrastava com sua sofisticação natural. O que ela não sabia era que Rafael estava vivendo uma espécie de dupla vida. Durante o dia, comandava reuniões de milhões de reais, tomava decisões que afetavam centenas de funcionários e negociava com os maiores empresários do país. À noite, transformava-se em um homem comum, apaixonado por uma mulher extraordinária. Na segunda-feira de manhã, Mariana chegou ao trabalho com um sorriso que não conseguia disfarçar. Rafael havia mandado flores na sexta-feira. Não um arranjo extravagante, mas um buquê simples de girassóis, suas flores favoritas, que ela havia mencionado casualmente durante uma conversa. "Mari, você está radiante hoje", comentou Sandra, uma colega mais velha que trabalhava na seção de acessórios. "Esse namorado novo está te fazendo bem." "Ele não é meu namorado", corrigiu Mariana, arrumando as peças que haviam chegado naquela manhã. "Ah, claro que não", disse Sandra com ironia. "Um homem aparece aqui 3 vezes por semana para buscar você, manda flores, e vocês não são namorados." Mariana sorriu sem responder. Na verdade, ela e Rafael não haviam definido a relação. Havia beijos, doces e intensos que a deixavam sem ar, abraços longos e uma conexão emocional que crescia a cada encontro, mas nenhum dos dois havia falado sobre exclusividade ou futuro. Do outro lado da cidade, Rafael enfrentava uma manhã muito diferente. Sua mãe, Beatriz Montenegro, havia aparecido no escritório sem avisar, algo que sempre significava problemas. "Rafael, precisamos conversar", disse ela, entrando na sala com sua elegância imponente. Aos 58 anos, Beatriz mantinha a postura aristocrática que a destacara na sociedade paulistana por décadas. "Bom dia para você também, mãe", respondeu Rafael, levantando-se para beijar seu rosto. "Não venha com ironias comigo, jovem. Soube que você anda saindo com uma vendedora." Rafael sentiu o sangue gelar. "Como você soube?" "São Paulo é uma cidade pequena para pessoas como nós, Rafael. Helena Martins te viu no Rosmarino com uma moça que claramente não pertence ao nosso círculo social. E qual é o problema nisso?" Beatriz se sentou na cadeira em frente à mesa do filho, cruzou as pernas e assumiu sua postura de interrogatório. "O problema é que você é o herdeiro de um império familiar. Suas escolhas pessoais afetam nossa reputação e nossos negócios." "Mãe, eu tenho 29 anos, posso escolher com quem quero sair." "Claro que pode, mas também precisa pensar nas consequências. Que tipo de esposa essa moça seria? Ela sabe como se comportar em jantares de negócios? Conhece etiqueta social? Tem educação adequada para representar a família Montenegro?" Rafael cerrou os punhos. "Mariana é uma das pessoas mais íntegras que já conheci. É inteligente, trabalhadora e tem mais caráter do que metade das socialites que você gostaria que eu namorasse." "Caráter não paga contas nem fecha contratos, Rafael. E não estou dizendo que ela é uma má pessoa. Estou dizendo que vocês são de mundos diferentes. Talvez seja exatamente isso que eu preciso na minha vida." Beatriz suspirou, mudando de estratégia. "Filho, eu só quero o melhor para você. E o melhor para nossa família. Pense bem antes de se envolver seriamente com alguém que pode não entender as pressões e responsabilidades que vêm com o nosso sobrenome." Depois que a mãe saiu, Rafael ficou inquieto o resto da manhã. As palavras dela ecoavam em sua mente não porque concordasse, mas porque sabia que outras pessoas pensariam da mesma forma. À tarde, decidiu aparecer na loja mais cedo. Encontrou Mariana organizando um manequim na vitrine, concentrada e séria. Observou-a por alguns minutos através do vidro, admirando sua dedicação até nas tarefas mais simples. "Oi", disse ele entrando na loja. "Rafael, que surpresa! Não estava esperando você antes das 6. Terminei as reuniões mais cedo. Quer sair daqui?" Mariana olhou ao redor. "Ainda faltam 2 horas para eu sair." "E se eu falasse com sua chefe?" "Não", disse ela rapidamente. "Não quero que pensem que estou recebendo privilégios." Rafael admirou mais uma vez sua integridade. "Então espero." Ele se sentou em uma cadeira próxima ao provador e ficou observando Mariana trabalhar.
Ela atendia os clientes com paciência e simpatia, oferecia sugestões pertinentes e nunca tentava empurrar produtos desnecessários. Era uma vendedora natural. Carla, a supervisora, aproximou-se de Rafael com seu sorriso forçado. Senhor Montenegro, posso oferecer um café? Água? Rafael levantou uma sobrancelha. Você sabe quem eu sou? Bem, eu pesquisei na internet depois da sua primeira visita. É uma honra ter alguém da Montenegro Construções na nossa loja. Rafael sentiu um frio na barriga. Se Carla havia descoberto, quantas outras pessoas também sabiam? Por favor, não mencione isso para a Mariana. Claro, senhor. Pode confiar em mim. Mas Rafael percebeu pelo brilho interesseiro nos olhos de Carla que sua identidade não permaneceria em segredo por muito tempo. Quando finalmente saíram da loja, Rafael estava silencioso. Mariana percebeu sua mudança de humor. Aconteceu alguma coisa? Perguntou ela enquanto caminhavam pela rua. Mariana, posso te fazer uma pergunta? Claro. Se você descobrisse que eu tenho mais dinheiro do que você imagina, isso mudaria alguma coisa entre nós? Mariana parou de andar e olhou para ele. Por que está perguntando isso? É hipotético. Ela pensou por um momento. Acho que dependeria de como eu descobrisse e por que você não me contou antes. E se eu não contei porque queria que você me conhecesse primeiro como pessoa, não pelo que eu tenho? Então eu entenderia, disse ela, tocando o braço dele. Rafael, para mim, você poderia ser dono de uma construtora ou um pedreiro. O que importa é quem você é quando está comigo. Rafael sorriu, sentindo um alívio imenso. E quem eu sou quando estou com você? Você é gentil, engraçado, inteligente. Você me ouve de verdade, não apenas espera a sua vez de falar. Você é você. Naquela noite, Rafael tomou uma decisão. Era hora de contar a verdade sobre quem realmente era. Mas antes disso, queria ter certeza de que seus sentimentos eram correspondidos. Mariana, disse ele parando em frente ao prédio dela, preciso te dizer uma coisa. O quê? Ele segurou o rosto dela entre as mãos e a olhou nos olhos. Eu estou me apaixonando por você. O coração de Mariana disparou. Rafael, não precisa responder agora. Só queria que soubesse. Mas Mariana não esperou. Ficou na ponta dos pés e o beijou. Um beijo profundo e cheio de emoção, que disse tudo que as palavras não conseguiam expressar. Quando se separaram, ela sussurrou. Eu também estou me apaixonando por você. Rafael a abraçou forte, sentindo uma felicidade que não experimentava desde a infância. Amanhã contaria toda a verdade. Hoje, apenas queria saborear a perfeição daquele momento. Na manhã seguinte, Mariana acordou com uma sensação de leveza que não sentia há anos. A confissão de Rafael ecoava em sua mente como uma música doce. Ela estava apaixonada. E ele também. Pela primeira vez, permitiu-se sonhar com um futuro que incluía alguém especial. No trabalho, mal conseguia se concentrar. Sandra notou seu estado alterado e não resistiu a comentar. Nossa, Mari, você está nas nuvens hoje. Deixa eu adivinhar. O príncipe encantado te disse que te ama? Mariana corou. Mais ou menos isso. Ai, que lindo! E quando você vai nos apresentar ele direito? Não sei. Talvez em breve. O que Mariana não sabia era que sua vida privada estava prestes a se tornar muito menos privada. Carla havia passado a noite anterior fazendo pesquisas na internet sobre Rafael Montenegro, e quanto mais descobria, mais impressionada ficava. O homem que aparecia casualmente na loja era um dos solteiros mais cobiçados de São Paulo, herdeiro de um império bilionário. Por volta do meio-dia, Carla se aproximou de Mariana com uma expressão estranha. Mari, preciso falar com você. O que houve? É sobre seu amigo, o Rafael. O que tem ele? Carla mostrou o celular com uma reportagem da revista Veja São Paulo aberta na tela. A manchete dizia: os 30 empresários mais influentes de SP em 2025. A foto de Rafael aparecia entre as primeiras com a legenda: Rafael Montenegro, 29 anos, CEO da Montenegro Construções, patrimônio estimado em 2,8 bilhões de reais. Mariana sentiu as pernas fraquejarem. Isso deve ser um engano. Mariana, olha a foto. É ele. Não havia como negar. Era Rafael em uma foto oficial, vestindo um terno ainda mais caro do que os que ela o via usar, com um olhar sério e empresarial
que contrastava com o homem doce que conhecia. Você sabia? Perguntou Carla. Não, sussurrou Mariana, ainda olhando para a tela. Ele disse que trabalhava com construção civil. Bem, tecnicamente não mentiu, disse Carla com ironia. Mas existe uma diferença entre trabalhar com construção e ser dono de uma das maiores construtoras do país. Mariana sentou-se na cadeira atrás do balcão, tentando processar a informação. Rafael Montenegro. O nome agora fazia sentido. Ela havia visto placas da Montenegro Construções espalhadas pela cidade. Sabia que era uma empresa grande, mas nunca havia feito a conexão. Mari, você está bem? Perguntou Sandra, que havia presenciado a conversa. Eu preciso de um tempo. O resto do dia passou em uma névoa. Mariana atendia os clientes mecanicamente, sua mente fervilhando com perguntas. Por que Rafael não havia contado? Ele estava se divertindo com ela? Era algum tipo de experimento social? As palavras da noite anterior, eu estou me apaixonando por você, agora pareciam cruéis. Como ele podia dizer isso enquanto mentia sobre quem realmente era? Às 6 da tarde, Rafael apareceu na loja como sempre, com seu sorriso caloroso e um pequeno buquê de flores. Mas desta vez, Mariana não retribuiu o sorriso. Oi, amor, trouxe suas favoritas, disse ele, oferecendo os girassóis. Precisamos conversar, disse Mariana pegando sua bolsa. Rafael percebeu imediatamente que algo estava errado. O que aconteceu? Não aqui. Eles caminharam em silêncio até uma praça próxima. Mariana se sentou em um banco e Rafael se acomodou ao lado dela, preocupado. Mariana, me diga o que está acontecendo. Ela se virou para encará-lo. Rafael Montenegro, CEO da Montenegro Construções, patrimônio de quase 3 bilhões de reais. Rafael fechou os olhos. Você descobriu. Descobri por acaso. Alguém me mostrou uma reportagem de revista. Mariana, eu posso explicar. Pode? Então me explica por que você mentiu para mim durante um mês. Eu não menti. Eu realmente trabalho com construção. Rafael, não me trate como idiota. Mariana se levantou agitada. Você me deixou pensar que era apenas um funcionário comum. Deixou que eu pagasse metade das contas nos restaurantes, que me preocupasse se minha roupa estava adequada. Eu queria que você me conhecesse como pessoa, não como uma conta bancária. E eu queria que você fosse honesto comigo. As lágrimas começaram a correr pelo rosto dela. Sabe como me sinto agora? Como uma idiota. Como alguém que estava sendo usada para entretenimento. Rafael se levantou e tentou segurá-la, mas ela se afastou. Mariana, por favor, não é nada disso. Meus sentimentos por você são reais. Como posso acreditar em você agora? Se você mentiu sobre isso, sobre o que mais mentiu? Sobre nada. Tudo que eu te disse sobre mim, sobre meus sentimentos, é verdade. Mariana balançou a cabeça. Rafael, você é bilionário. Eu sou uma vendedora de loja que ganha salário mínimo. Você vive em um mundo que eu nem sabia que existia de verdade. Isso não importa. Claro que importa. Agora entendo por que você sempre escolhia os restaurantes, sempre pagava as contas, sempre dirigia. Você estava tendo pena de mim. Nunca foi pena, Mariana, foi consideração. Consideração? Ela riu amargamente. Ou você estava se divertindo em como a pobrezinha ficava impressionada com suas gentilezas. Rafael sentiu uma dor no peito. Como você pode pensar isso de mim? Porque eu não te conheço. Eu conheci uma versão editada de você, uma fantasia que você criou. Eles ficaram em silêncio por alguns minutos, apenas olhando um para o outro. Rafael via a dor nos olhos de Mariana e sentia seu coração se despedaçar. Mariana, disse ele finalmente, eu sei que cometi um erro. Deveria ter contado desde o início. Mas juro para você, meus sentimentos são verdadeiros. Talvez sejam, disse ela, enxugando as lágrimas. Mas como posso ter certeza? Como posso confiar em alguém que considerou aceitável me enganar por um mês inteiro? Me dê uma chance de provar. Rafael, eu preciso de tempo. Preciso pensar. Quanto tempo? Mariana o olhou com tristeza. Eu não sei, talvez para sempre. Ela se virou e começou a caminhar em direção ao ponto de ônibus. Rafael ficou parado na praça, vendo a mulher que amava se afastar e pela primeira vez na vida, seu dinheiro e poder não podiam resolver o problema. Mariana! Gritou ele. Ela parou, mas não se virou. Eu te amo, disse ele, sua voz quebrando. Mariana fechou os olhos,
deixando as lágrimas caírem livremente. Eu também te amo, sussurrou tão baixo que apenas ela mesma ouviu. Então continuou caminhando, deixando Rafael sozinho na praça, com o coração partido e a certeza de que havia perdido a melhor coisa que já lhe acontecera. Naquela noite, os dois choraram em suas respectivas casas, ambos questionando se o amor seria suficiente para superar a mentira que os separava. Uma semana se passou desde a discussão na praça, e para Rafael, cada dia parecia uma eternidade. Ele havia tentado ligar para Mariana várias vezes, mas ela não atendia. Mandou flores que foram devolvidas. Apareceu na loja, mas Carla disse que Mariana havia pedido folga médica. O empresário que comandava reuniões com pulso firme e tomava decisões de milhões sem pestanejar, estava completamente perdido. Não sabia como consertar a situação mais importante de sua vida. Dr. Almeida observava preocupado o declínio do chefe. Rafael chegava tarde, saía cedo, e quando estava no escritório ficava olhando pela janela ao invés de trabalhar. Rafael, a reunião com os japoneses é em 1 hora, lembrou Almeida, entrando na sala. Cancele, disse Rafael, sem tirar os olhos da paisagem urbana. Não posso cancelar, eles vieram do Japão especificamente para isso. Rafael se virou irritado. Então você conduz a reunião. Rafael, o que está acontecendo com você? Desde aquela história da vendedora... Mariana. O nome dela é Mariana, cortou Rafael, levantando-se abruptamente. E não é aquela história, eu a amo. Almeida suspirou. Jovem, talvez seja melhor assim. Vocês realmente são muito diferentes. Diferentes como? Em tudo. Educação, classe social, expectativas de vida. Almeida, você alguma vez já amou alguém de verdade? A pergunta pegou o advogado de surpresa. Bem, porque quando você ama alguém de verdade, essas diferenças não importam. O que importa é como você se sente quando está com a pessoa, como ela te faz querer ser melhor. Rafael voltou para a janela. Mariana me fez sentir mais eu mesmo do que qualquer outra pessoa na minha vida. E eu estraguei tudo. Enquanto isso, do outro lado da cidade, Mariana estava em casa oficialmente de licença médica, mas na verdade sofrendo de uma dor no coração que parecia física. Dona Rosa havia vindo para São Paulo quando soube que a filha estava mal, e agora preparava um chá de camomila na pequena cozinha. Minha filha, você precisa me contar o que está acontecendo, disse Dona Rosa, sentando-se ao lado de Mariana no sofá. Mariana havia contado apenas que havia brigado com Rafael, omitindo os detalhes sobre quem ele realmente era. Mãe, ele mentiu para mim sobre algo muito importante. E você o ama. Amo, admitiu Mariana, começando a chorar novamente. E isso é o pior, porque mesmo sabendo que ele me enganou, mesmo sabendo que somos de mundos completamente diferentes, eu ainda o amo. Dona Rosa pegou a mão da filha. Mari, você lembra quando você era pequena e quebrou meu vaso favorito? Lembro. Eu menti e disse que não fui eu. E você lembra por que mentiu? Mariana pensou. Porque tinha medo de você ficar brava. Tinha medo de me decepcionar. Exato. Às vezes as pessoas mentem não por maldade, mas por medo. Medo de perder algo precioso. Mas mãe, ele é bilionário. Eu sou ninguém. Mariana Silva, disse Dona Rosa com firmeza. Você nunca é ninguém. Você é inteligente, trabalhadora, honesta. Se esse homem te escolheu, é porque viu em você o que todos nós que te amamos vemos. Mas e se for só uma fase? E se ele se cansar de brincar de ser comum? E se for amor verdadeiro e você está jogando fora por orgulho? As palavras da mãe ecoaram na mente de Mariana pelo resto do dia. Talvez ela estivesse sendo injusta. Talvez Rafael realmente tivesse mentido por medo, não por crueldade. Na noite de sexta-feira, Rafael tomou uma decisão desesperada. Se Mariana não queria falar com ele, falaria com ela através de ações. Ligou para o melhor amigo, Lucas, que trabalhava em uma agência de publicidade. Lucas, preciso de um favor muito grande. Claro, cara. O que você precisa? Quero comprar espaço publicitário. Em todos os outdoors da rota que Mariana faz de casa para o trabalho. Rafael, isso é... Você tem certeza? Nunca tive tanta certeza de nada na minha vida. No sábado de manhã, Mariana saiu para comprar pão na padaria da esquina. Quando dobrou a rua, parou chocada. Em um outdoor gigante, havia uma foto dela sorrindo.
Uma foto que Rafael havia tirado escondido durante um de seus passeios no parque. Ao lado, em letras enormes, Mariana, me perdoe, eu te amo. Rafael. Ela correu de volta para casa, mas Jéssica e Amanda já estavam na varanda, apontando para outro outdoor visível da janela do apartamento. Mari, você precisa ver isso, gritou Jéssica. Este outdoor tinha outra mensagem. Menti porque tinha medo de te perder. Você é a melhor coisa que já me aconteceu. Mariana pegou o ônibus para ir ao centro da cidade, incredulamente. A cada quarteirão havia outro outdoor. Você me faz querer ser um homem melhor. Sem você, toda a minha riqueza não vale nada. Por favor, me dê uma segunda chance. A cidade inteira estava falando sobre os outdoors misteriosos. As redes sociais fervilhavam com especulações sobre quem era essa Mariana e que tipo de amor justificaria uma declaração tão pública. E cara, na loja onde Mariana havia decidido trabalhar no sábado para se distrair, os clientes não paravam de comentar. Você viu aqueles outdoors? Que romântico! Quem será essa Mariana sortuda? Carla se aproximou dela com um sorriso malicioso. Acho que você tem uma decisão a tomar. Por volta do meio-dia, o próprio Rafael apareceu na loja. Estava diferente, mais vulnerável, menos polido. Havia olheiras sob seus olhos, e sua roupa, embora ainda elegante, parecia escolhida às pressas. Mariana, disse ele, ignorando os olhares curiosos dos outros funcionários e clientes. Preciso falar com você. Rafael, você colocou outdoors pela cidade inteira. Eu sei, foi excessivo. Apesar de toda a dor, Mariana quase sorriu. Um pouco. Posso te levar para almoçar? Em algum lugar que você escolha? Mariana hesitou. Todo o seu instinto gritava para dizer não, para se proteger. Mas o olhar de Rafael era tão sincero, tão desesperado. Está bem, disse ela finalmente. Mas eu escolho o lugar. E desta vez, você me conta toda a verdade. Rafael sentiu um alívio imenso. Toda a verdade. Prometo. Eles foram para uma lanchonete simples que Mariana frequentava desde criança, no Bexiga. Rafael pareceu desconfortável no ambiente despojado, mas não reclamou. Pode começar, disse Mariana, cruzando os braços. Rafael respirou fundo. Meu nome completo é Rafael Augusto Montenegro. Tenho 29 anos. Sou CEO da Montenegro Construções desde os 25, quando meu pai morreu de infarto. A empresa foi fundada pelo meu avô em 1952. Temos 12 mil funcionários e faturamento anual de cerca de 8 bilhões de reais. Mariana engoliu em seco. Os números eram ainda maiores do que imaginara. Moro sozinho em um apartamento de 800 metros quadrados nos Jardins. Tenho 5 carros, uma casa na praia e outra na serra. Frequento eventos sociais por obrigação, tenho compromissos beneficentes e minha vida inteira é monitorada pela imprensa especializada. Ele parou para respirar. E até te conhecer, eu me sentia como um prisioneiro dourado, como alguém que estava vivendo a vida que outros planejaram para mim. Rafael, deixe eu terminar, por favor. Quando te conheci, pela primeira vez em anos, me senti livre. Você me olhava como Rafael, não como Montenegro. Ria das minhas piadas ruins, me desafiava intelectualmente, me fazia querer ser melhor. Os olhos dele se encheram de lágrimas. Eu não contei quem era porque tinha medo que você mudasse comigo, que começasse a me ver como todos veem, como um título, como uma conta bancária. Mas você não tinha o direito de tomar essa decisão por mim, disse Mariana, sua voz mais suave agora. Você está certa. Eu não tinha. E sinto muito. Sinto muito por ter mentido, por ter te machucado, por ter quebrado sua confiança. Mariana ficou em silêncio por um longo momento, olhando para as mãos dele sobre a mesa. Rafael, você entende que isso muda tudo? Sua mãe, seus amigos, a sociedade. Eles nunca vão me aceitar. Eles vão ter que aceitar. Porque eu te amo, Mariana. E se você me der uma segunda chance, eu vou passar o resto da vida provando que você pode confiar em mim. Mariana sentiu seu coração acelerar. Ela queria acreditar nele, queria perdoá-lo, mas ainda havia tanto medo. Eu preciso de tempo, disse ela finalmente, para processar tudo isso, para entender se posso realmente confiar em você novamente. Rafael assentiu. Quanto tempo você precisar? Mas Mariana, não desista de nós sem ao menos tentar. Quando se despediram na porta da lanchonete, Rafael não tentou beijá-la. Apenas segurou sua mão por um momento.
Obrigado por me ouvir, disse ele. E Mariana, eu vou esperar por você o tempo que for necessário. 2 semanas se passaram desde a conversa na lanchonete. Mariana havia voltado ao trabalho, mas sua mente estava constantemente dividida. Os outdoors haviam sido removidos após 3 dias. Aparentemente, a prefeitura havia multado Rafael por não ter as licenças adequadas, mas o gesto havia tocado não apenas Mariana, mas toda a cidade. A história havia vazado para a imprensa. Bilionário declara amor em outdoors por vendedora. Era a manchete que circulava nos sites de fofoca. Mariana agora era seguida por fotógrafos ocasionais e havia recebido várias propostas para entrevistas, todas educadamente recusadas. Na loja, a situação havia se tornado insustentável. Clientes apareciam mais para ver a Mariana dos outdoors do que para comprar roupas. Carla estava adorando a publicidade gratuita, mas Mariana se sentia como um animal em exposição. Mari, você precisa tomar uma decisão, disse Sandra durante o intervalo para o almoço. Está sofrendo à toa. É óbvio que vocês se amam. Não é tão simples assim. Por que não é? Ele errou, pediu desculpas, está provando que te ama. O que mais você quer? Mariana suspirou. Eu quero ter certeza de que não vou me tornar um projeto social dele, que não vai se cansar de mim quando a novidade passar. E você acha que vai descobrir isso ficando longe dele? A pergunta de Sandra ecoou na mente de Mariana pelo resto do dia. Talvez ela estivesse sendo covarde. Talvez estivesse usando a mentira de Rafael como desculpa para não enfrentar seus próprios medos sobre a diferença de classe entre eles. Naquela noite, enquanto jantava sozinha em casa, o interfone tocou. Mariana, tem uma senhora aqui querendo falar com você. Diz que é Beatriz Montenegro. O coração de Mariana parou. A mãe de Rafael estava ali. Pode mandar subir, disse ela, tentando controlar o nervosismo. Minutos depois, uma mulher elegante e imponente estava parada na porta do pequeno apartamento. Beatriz Montenegro usava um conjunto Chanel e carregava uma bolsa que custava mais do que Mariana ganhava em 6 meses. Senhorita Silva, sou Beatriz Montenegro, mãe do Rafael. Podemos conversar? Mariana a convidou para entrar, mortificada pelo contraste entre a elegância da visitante e a simplicidade de sua casa. Jéssica e Amanda haviam saído, então elas estavam sozinhas. Posso oferecer um café, água? Perguntou Mariana, tentando ser educada. Não, obrigada. Vim aqui para uma conversa rápida e direta. Beatriz se sentou no sofá, como se estivesse em uma sala de interrogatório. Senhorita Silva, vou ser franca com você. Meu filho está destruído. Não come, não dorme, não trabalha direito. Em 3 décadas de vida, nunca o vi assim por causa de uma mulher. Mariana não sabia o que responder. Inicialmente, eu vim aqui para pedir que você o deixe em paz, para sugerir que aceite uma compensação financeira e saia da vida dele. Senhora Montenegro. Mas, continuou Beatriz, levantando a mão, observando como ele está, percebo que isso apenas o machucaria mais. Então, vim fazer uma proposta diferente. Mariana esperou. Se você realmente ama meu filho, precisa entender o que significa estar com ele. Não é apenas sobre dinheiro, é sobre responsabilidade social, pressão da mídia, expectativas da sociedade. Você está preparada para isso? Eu não sei, admitiu Mariana. Honestidade. Gosto disso. Beatriz pareceu aprovar. Rafael me contou como vocês se conheceram, sobre você ter devolvido o dinheiro. Isso fala muito sobre seu caráter. Senhora Montenegro, por que está me contando isso? Beatriz se levantou. Porque apesar de todas as minhas reservas, vejo que meu filho a ama verdadeiramente. E se existe uma chance, mesmo pequena, de vocês darem certo, prefiro tentar ajudar do que ficar no caminho. Ela pegou um cartão da bolsa. Este é o endereço do apartamento do Rafael. Ele não sabe que estou aqui. Se você decidir dar uma chance para vocês, vá até lá. Se não decidir, pelo menos tenha a cortesia de dizer para ele pessoalmente que acabou. Depois que Beatriz saiu, Mariana ficou olhando para o cartão. O endereço era nos jardins, como ela imaginava. Provavelmente um prédio luxuoso, um mundo completamente diferente do seu. Mas as palavras da mãe de Rafael haviam a feito refletir. E se ela estava desperdiçando o amor da sua vida por medo? E se Rafael realmente era sincero? Na manhã seguinte, domingo, Mariana tomou uma decisão.
Vestiu seu melhor vestido, um azul marinho simples que sua mãe havia dado de presente, e pegou um ônibus para os jardins. O prédio de Rafael era ainda mais imponente do que ela imaginara. O porteiro, uniformizado e educado, a olhou com estranheza, mas quando ela disse o nome de Rafael, foi imediatamente direcionada aos elevadores. O apartamento ficava no último andar. Mariana respirou fundo antes de tocar a campainha. Rafael abriu a porta de roupão, com cara de quem acabara de acordar. Quando a viu, seus olhos se arregalaram. Mariana, como você... O que está fazendo aqui? Sua mãe me deu o endereço. Minha mãe foi te procurar? Rafael parecia chocado. Posso entrar? Rafael se afastou rapidamente. Claro, claro. Desculpe a bagunça. O apartamento era exatamente como Mariana imaginara. Enorme, luxuoso, com uma vista panorâmica de São Paulo. Mas estava claramente desleixado. Havia copos e pratos sujos espalhados, jornais pelo chão, roupas jogadas no sofá. Rafael, você está bem? Ele passou a mão pelos cabelos desarrumados. Não estou bem desde que você saiu da minha vida. Mariana sentiu o coração apertar. Eu vim aqui porque preciso saber uma coisa. Qualquer coisa. Se eu te perdoar, se dermos uma chance para nós, você promete que nunca mais vai mentir para mim? Nem por omissão, nem para me proteger, nem por medo? Rafael a olhou nos olhos. Prometo. Toda a verdade. Sempre. E você promete que vai ter paciência comigo, porque eu vou precisar de tempo para me adaptar ao seu mundo? Todo o tempo que você precisar. Mariana deu um passo em direção a ele. E você promete que quando eu fizer papel de boba em jantares chiques, quando eu não souber usar os garfos certos ou falar com as pessoas certas, você vai estar do meu lado? Rafael sorriu. O primeiro sorriso genuíno em semanas. Mariana, você nunca vai fazer papel de boba. Você é a pessoa mais inteligente e íntegra que conheço. Então me promete que, quando sua mãe fizer cara feia para mim, quando seus amigos me olharem como se eu fosse uma intrusa, você vai me defender? Sempre, disse ele, se aproximando dela. Contra qualquer um, sempre. Mariana suspirou. Então acho que podemos tentar de novo. Rafael a pegou nos braços e a girou, rindo de alívio e felicidade. Quando a colocou no chão, segurou seu rosto entre as mãos. Eu te amo tanto, disse ele. E juro que vou passar o resto da vida sendo digno da sua confiança. Eu também te amo, respondeu ela, mesmo quando você é um idiota mentiroso. Eles riram e se beijaram, um beijo cheio de promessas e segundas chances. Do lado de fora, sem que soubessem, a vida deles estava prestes a mudar para sempre, porque a partir daquele momento, não seriam mais apenas Rafael e Mariana. Seriam um casal público, sujeito aos holofotes, às críticas e às pressões de dois mundos muito diferentes, tentando se encontrar. Mas naquele momento, abraçados no apartamento ensolarado, eles só sabiam de uma coisa: o amor havia vencido o medo. 3 meses depois da reconciliação, a vida de Mariana havia mudado completamente. Rafael havia insistido para que ela largasse o emprego na loja, não porque achasse inadequado, mas porque queria que ela tivesse tempo para estudar e se preparar para a vida que teriam juntos. Ele pagou sua volta à faculdade e contratou uma professora particular de etiqueta e inglês. Inicialmente, Mariana resistiu. Não quero que você me sustente, havia dito. Não é sustentar. Rafael explicou pacientemente. É investir no nosso futuro. Quero que você se sinta confiante em qualquer ambiente. Agora, Mariana dividia seu tempo entre as aulas na faculdade de manhã, as aulas particulares à tarde e as noites com Rafael. Eles jantavam juntos quase todos os dias, seja no apartamento dele, onde uma cozinheira preparava refeições elaboradas, ou em restaurantes exclusivos onde Rafael a apresentava lentamente ao seu círculo social. A adaptação não era fácil. Mariana ainda se sentia deslocada em eventos beneficentes onde um vestido simples custava mais do que ela ganhava em um ano. Mas Rafael era paciente, explicando protocolos, apresentando-a com orgulho visível e sempre segurando sua mão quando percebia que ela estava nervosa. Você está indo muito bem, dizia ele depois de cada evento. Muito melhor do que eu na minha primeira gala beneficente. Você tinha 5 anos, ria Mariana. Exatamente, e você é muito mais elegante do que eu era aos 5 anos. Dona Rosa havia visitado o apartamento de Rafael algumas vezes
e, surpreendentemente, gostado dele. É um bom rapaz, disse para a filha. Educado, respeitoso, e fica óbvio como te ama pelo jeito que olha para você. Beatriz Montenegro, por outro lado, mantinha uma cordialidade fria, mas civilizada. Não era hostil, mas também não era calorosa. Mariana sabia que ainda estava sendo testada. Em uma quinta-feira à noite, Rafael chegou ao apartamento mais tarde que o normal, com uma expressão séria que Mariana já havia aprendido a identificar. Significava que algo importante estava acontecendo nos negócios. "Oi, amor", disse ele beijando-a. "Desculpe a demora. Reunião com os advogados." "Tudo bem?", perguntou ela, servindo o jantar que a cozinheira havia deixado pronto. "Na verdade, não." Rafael se sentou à mesa, parecendo preocupado. "Lembra da licitação para construir o novo complexo hospitalar do governo estadual? O projeto que você disse que seria o maior da história da empresa?" "Exato. Descobrimos hoje que um dos nossos concorrentes está tentando nos prejudicar. Estão espalhando rumores sobre a qualidade dos nossos materiais, questionando nossa capacidade financeira." Rafael parou de falar e olhou para Mariana. "E também estão usando nossa relação contra nós." "Como assim?" "Estão insinuando que estou distraído, que meu envolvimento com você está afetando minha capacidade de liderar a empresa." Mariana sentiu o estômago afundar. "E você acha que isso é verdade?" "Claro que não, pelo contrário. Desde que estamos juntos, me sinto mais focado, mais motivado. Mas outras pessoas não veem assim." Rafael suspirou. "Algumas não. Há comentários de que estou perdendo o foco, que estou se rebaixando socialmente." "Rafael", disse Mariana, largando o garfo, "talvez eles tenham razão." "O quê?" "Não sobre eu ser inferior." Ela se apressou a esclarecer. "Mas sobre eu estar atrapalhando sua vida profissional. Você já teve problemas assim antes?" "Nunca. Mas também nunca estive apaixonado antes." Mariana ficou em silêncio por um momento, processando. "O que você vai fazer sobre a licitação?" "Vamos lutar, com fatos, com nossa reputação, com nosso histórico de trabalho. E se não conseguirem?" Rafael segurou a mão dela sobre a mesa. "Mariana, se você está pensando que deveria sair da minha vida para resolver isso..." "Não estou pensando nisso", disse ela rapidamente. "Mas estou percebendo que nossa relação tem consequências que vão além de nós dois." "E você está arrependida?" Mariana olhou para o homem que amava, cabelos ligeiramente despenteados do longo dia de trabalho, gravata afrouxada, olhos cansados, mas ainda cheios de carinho ao olhar para ela. "Não, nunca." Rafael sorriu e levou a mão dela aos lábios. "Então vamos enfrentar isso juntos." Na semana seguinte, a pressão aumentou. A imprensa de negócios começou a especular sobre a situação pessoal de Rafael Montenegro e como isso poderia estar afetando suas decisões empresariais. Mariana acordava todos os dias, checando os sites de notícias, tentando medir o tamanho do problema. "Você precisa parar de ler essas bobagens", disse Rafael, encontrando-a no computador na manhã de segunda-feira. "Rafael, eles estão dizendo que você perdeu 50 milhões no último trimestre por causa de decisões emotivas. E você acredita nisso? Eu não entendo nada de negócios para saber se é verdade ou não." Rafael fechou o laptop e se sentou ao lado dela. "Mariana, vou te explicar exatamente o que aconteceu no último trimestre. Perdemos 2 contratos menores porque nossos concorrentes deram lances mais baixos, algo que acontece no mercado. Ganhamos 3 contratos maiores porque nossa proposta técnica era superior. O lucro líquido da empresa aumentou 12% em relação ao trimestre anterior." "Então por que estão falando isso?" "Porque uma mentira repetida muitas vezes parece verdade, e porque alguns empresários do ramo não gostam de ver alguém feliz." Rafael pegou as mãos dela. "Mariana, quero te mostrar uma coisa." Ele a levou até o escritório em casa e abriu uma pasta grossa de documentos. "Este é o projeto do complexo hospitalar. 25 mil metros quadrados, 1.200 leitos, tecnologia de ponta. Se conseguirmos essa licitação, vamos gerar 5 mil empregos diretos e indiretos." Mariana folheou os documentos, impressionada com a complexidade e escala do projeto. "E sabe por que vamos conseguir?" continuou Rafael. "Porque nossa proposta é a melhor. Porque temos a experiência, a equipe e a visão necessárias. Não por causa de política ou fofoca."
E se mesmo assim não conseguirem? Rafael deu de ombros. Aí vamos partir para o próximo projeto. Mariana, a Montenegro Construções existe há 70 anos. Já enfrentamos crises econômicas, mudanças de governo, concorrência desleal. Uma campanha de boatos não vai nos derrubar. Você tem certeza? Absoluta. E sabe por quê? Porque agora tenho algo pelo que lutar que vai além da empresa. Tenho você. Na sexta-feira daquela semana, chegou a notícia que todos esperavam. Rafael estava em uma reunião quando o Dr. Almeida entrou na sala, interrompendo a apresentação. Rafael, acabei de receber a ligação do governo estadual. Todos ficaram em silêncio. E? Almeida sorriu. Ganhamos. A licitação é nossa. A sala explodiu em comemoração. Rafael sentiu um alívio imenso, não apenas pela vitória, mas pela prova de que sua vida pessoal não estava sabotando seu trabalho. Naquela noite, ele chegou em casa com champanhe e flores. Ganhamos, anunciou, pegando Mariana no colo e girando-a pela sala. Eu sabia que iam ganhar, disse ela, beijando-o. Como sabia? Porque você é brilhante, dedicado e honesto, e porque às vezes o bem vence. Rafael a olhou com uma intensidade que ela não havia visto antes. Mariana, esses últimos meses me provaram algo muito importante. O quê? Que eu quero enfrentar todos os desafios da minha vida ao seu lado, para sempre. O coração de Mariana acelerou. Rafael, ele se ajoelhou ali mesmo na sala do apartamento e tirou uma pequena caixa do bolso. Mariana Silva, você me fez um homem melhor. Me ensinou o que é amor verdadeiro. Me mostrou que existe vida além dos negócios. Quer se casar comigo? Mariana olhou para o anel. Um solitário simples e elegante, perfeito para ela, e depois para o homem ajoelhado à sua frente. Todas as suas dúvidas, todos os medos sobre diferenças sociais e incompatibilidades pareceram insignificantes diante da certeza que via nos olhos dele. Sim, disse ela, com lágrimas nos olhos. Sim, eu quero. 6 meses depois do pedido de casamento, a Catedral da Sé estava preparada para receber um dos casamentos mais comentados de São Paulo. Mariana havia insistido em uma cerimônia religiosa tradicional, apesar das sugestões de Beatriz para um evento em um clube exclusivo. Quero me casar na igreja onde fui batizada, disse ela, e Rafael apoiou completamente sua decisão. A noite anterior ao casamento, Mariana estava no quarto do hotel onde sua família estava hospedada. Rafael havia feito questão de pagar a hospedagem de todos os parentes que vieram do interior. Dona Rosa ajudava a filha com os últimos ajustes no vestido. Está nervosa? Perguntou a mãe. Um pouco, admitiu Mariana. Não pelo casamento, pelo que vem depois. O vestido havia sido desenhado especialmente para ela por um estilista famoso. Sugestão de Beatriz que, surpreendentemente, Mariana havia aceitado. Era simples, mas elegante, com rendas delicadas e uma cauda discreta. Você está linda, minha filha, disse Dona Rosa, arrumando o véu, e está fazendo a escolha certa. Como você tem tanta certeza? Porque vejo como ele olha para você, como ele te respeita, te protege, mas também te deixa ser quem você é. Naquela manhã, Mariana havia recebido um presente inesperado, uma carta de Beatriz Montenegro. Cara Mariana, lia a carta. Quero que saiba que, apesar das minhas reservas iniciais, aprendi a respeitá-la e admirá-la. Você trouxe alegria e propósito de volta à vida do meu filho, e por isso serei eternamente grata. Bem-vinda à família. Com carinho, Beatriz. Do outro lado da cidade, Rafael estava em seu apartamento com Lucas e alguns amigos, arrumando-se para o grande dia. Ele havia dormido mal, não por nervosismo sobre o casamento, mas por ansiedade de começar oficialmente sua vida com Mariana. Cara, você tem certeza disso? Brincou Lucas, ajustando a gravata do amigo. Ainda dá tempo de fugir para o Caribe. Se eu fugir, vai ser com ela, respondeu Rafael sorrindo. Dr. Almeida apareceu na sala, carregando alguns documentos. Rafael, trouxe os papéis que você pediu. Que papéis? Perguntou Lucas, curioso. Rafael pegou os documentos e os guardou no bolso interno do paletó. Um presente de casamento para a Mariana. A cerimônia estava marcada para as 4 da tarde. Às 3, a Catedral da Sé já estava lotada. Do lado da noiva, familiares simples, mas elegantemente vestidos, ocupavam os bancos. Do lado do noivo,
a elite empresarial e social de São Paulo, junto com centenas de funcionários da Montenegro Construções que Rafael havia convidado. A imprensa social estava do lado de fora, mas Rafael havia contratado segurança para garantir que a cerimônia fosse privada e respeitosa. Quando o órgão começou a tocar a marcha nupcial, todos se levantaram. Rafael, esperando no altar, sentiu o coração acelerar, e quando viu Mariana entrando pela nave central, acompanhada de Dona Rosa, que fazia o papel do pai ausente, teve que segurar as lágrimas. Ela estava radiante. O vestido a transformava em uma princesa, mas eram seus olhos brilhantes e seu sorriso que realmente a tornavam especial. Enquanto caminhava em direção ao altar, Mariana olhou para os convidados. Uma mistura impossível de mundos que só o amor poderia unir. "Está pronta?" sussurrou Rafael quando ela chegou ao altar. "Nunca estive tão pronta para algo na minha vida", respondeu ela. A cerimônia foi emocionante e tradicional. Quando chegou a hora dos votos, Rafael surpreendeu a todos pedindo para falar primeiro. "Mariana", disse ele segurando suas mãos e olhando nos seus olhos, "você me ensinou que a verdadeira riqueza não está em contas bancárias ou patrimônios. Está na honestidade, na bondade, no amor incondicional. Prometo te amar e te respeitar por toda a minha vida, te proteger sem te sufocar, te apoiar em todos os seus sonhos e ser digno da mulher extraordinária que você é." Mariana estava chorando quando chegou sua vez. "Rafael, você me mostrou que o amor pode superar qualquer diferença, qualquer obstáculo. Prometo te amar em todos os momentos, nos sucessos e nas dificuldades, na riqueza e na pobreza, na alegria e na tristeza. Prometo ser sua companheira, sua melhor amiga, e te dar todo o amor que existe no meu coração." Quando o padre os declarou marido e mulher, Rafael beijou Mariana com toda a ternura e paixão que sentia. A catedral explodiu em aplausos, e pela primeira vez, ambos se sentiram completamente completos. A festa foi realizada em um salão elegante, mas Rafael havia feito questão de que fosse uma celebração genuína, não apenas um evento social. Havia música ao vivo, dança e muita alegria. Durante o jantar, Rafael se levantou para fazer um brindade. "Quero agradecer a todos que estão aqui hoje para celebrar conosco", disse ele. "Especialmente quero agradecer à Dona Rosa, que criou a mulher mais íntegra que já conheci, e à minha mãe, Beatriz, que me ensinou que a família é tudo." Ele se virou para Mariana. "E para minha esposa", a palavra saiu com carinho especial, "quero fazer um anúncio." Rafael tirou os documentos do bolso. "Mariana, você sempre sonhou em ter sua própria consultoria para pequenas empresas. Então este é meu presente de casamento para você." Ele entregou os papéis para ela. Eram os documentos de constituição da Silva e Montenegro Consultoria Empresarial, já registrada e com capital inicial de 5 milhões de reais. "Rafael, eu não posso aceitar isso", gaguejou Mariana. "Não é caridade", disse ele sorrindo. "É um investimento, porque acredito no seu talento e na sua visão, e porque quero que você realize todos os seus sonhos." Mariana começou a chorar novamente, mas desta vez de pura felicidade. "Eu te amo tanto", sussurrou para ele. "Eu também te amo", respondeu Rafael. "Agora e para sempre." A festa continuou até tarde, mas o momento mais especial foi quando Rafael e Mariana dançaram sozinhos, pela primeira vez como marido e mulher, enquanto os convidados assistiam emocionados. "Sabe o que é mais incrível?", disse Mariana enquanto dançavam. "O quê?" "Tudo começou com uma maleta perdida na chuva." Rafael riu. "Melhor decisão da minha vida foi perder aquela maleta. E a minha foi devolvê-la." "Não", disse Rafael girando-a suavemente. "Sua melhor decisão foi me dar uma segunda chance." Mariana sorriu. "E agora? O que vem depois?" "Agora vem o resto das nossas vidas, juntos, construindo uma família, realizando sonhos, enfrentando desafios, tudo juntos." "Promete que vai ser assim para sempre?" Rafael parou de dançar e segurou o rosto dela entre as mãos. "Prometo, porque você, Mariana Montenegro, é a melhor coisa que já me aconteceu. E você", disse ela, ficando na ponta dos pés para beijá-lo, "é meu príncipe encantado de verdade." Eles se beijaram ali, no meio da pista de dança, cercados por família e amigos, sabendo que tinham superado todas as diferenças e encontrado um amor verdadeiro e duradouro.
6 meses depois, Mariana estava grávida do primeiro filho. A consultoria prosperava, atendendo pequenos empresários que antes não tinham acesso à orientação profissional. Rafael continuava dirigindo a Montenegro construções com sucesso ainda maior, inspirado pela felicidade em casa, e sempre que contavam sua história, como se conheceram, como quase se perderam, como o amor venceu todas as dificuldades, terminavam da mesma forma. Às vezes, fazer a coisa certa te leva exatamente para onde você deveria estar.